nós vamos aplicar a lei de Pareto, aquela regra 80-20. Você vai dominar o 20% mais relevante, vai ficar muito bom nisso, vai ser a nossa prioridade, você vai garantir 80% de acertos. Primeiro passo, a gente consegue fazer isso tranquilamente, com a constância, beleza? Se você ficar mediano no resto, se você aplicar um volume legal de questões, você vai pegar o conteúdo aqui fora da curva. Se você ficar mediano, você garante mais 10%. 80 mais 10, 90%. Passou no concurso, está nomeado. Lembrando aqui, ó, que nós temos 3 meses para esse concurso, gente, arredondando aqui, ó, 90 dias. Então não dá tempo de você seguir um formato que não seja baseado nessa lógica que eu estou te mostrando. Não faz sentido. Então você vai ter que se jogar nesse sistema. E é lindo se jogar nesse sistema porque nós temos uma amostragem muito grande em praticamente todas as matérias. Português, por exemplo, só da FCC de nível superior, 7.253 questões. Você tem que mergulhar aqui. Imagina, se você fizer daqui, não estou falando para você fazer todas as questões, porque não vai dar tempo, mas se você fizer daqui as 500 questões mais recentes, a banca não tem nem criatividade para tirar um tema diferente. Eles vão pegar ali uma questão, modelar, você já fez aquela questão, só que com um texto diferente, gente. Então você vira um expert em resolver questões da FCC, e é isso que você tem que fazer na reta final, e dá para fazer. E a mesma coisa na parte de direito. Lembrando aqui, ó, direito constitucional, na parte de direito, na parte específica, gente, nós não vamos nos limitar só à FCC. No caso aqui, na prática, fica tão fácil de estudar, principalmente para o TRF3, porque é FCC, que você consegue limitar ainda na área de tribunais para a FCC, porque nós temos muitas questões. Eu fiz um levantamento, a FCC tem 40 e cacetada mil questões só da área de tribunais. No total, entendeu? Então dá para mergulhar só na FCC. Mas normalmente, na parte específica, e os cursinhos mentem para você também sobre isso, você não pode mergulhar só... Ó, meu Deus do céu, velho. Ó, deixa eu bloquear as pessoas que tem gente chata aqui que quer atrapalhar a vida dos outros, que nunca vai passar em concurso porque é hater, que não tem tempo de estudar. Pelo amor de Deus, presta atenção em mim, gente. Ó, na parte específica, gente, você não tem que mergulhar só na banca, você tem que mergulhar na área. A FCC é o grande padrão, isso daqui facilita, mas, por exemplo, se for estudar para CESP aqui, CESP-Sebrasp, acabaram as questões CESP-Sebrasp, mergulhe na FCC. A mesma coisa, se você colocar um volume muito grande, acabaram as questões de tribunal da FCC, Gustavo, o que eu faço? Mergulha para a FGV, mergulha para a CESP-Sebrasp, porque o perfil de prova é muito parecido. Nós temos uma diferença aqui, gente, nas matérias básicas, português, raciocínio lógico, matemático, informática, a banca domina. O presidente do órgão, ele não quer saber, sabe, da parte de português, ele não manja. Ele fala assim, eu não quero que cobre português, a pessoa tem que ter um bom português. Só que ele não é professor disso, então a banca domina, mata no peito e vamos que vamos. Já na parte específica, você acha que a banca que é contratada vai chegar para o presidente do tribunal e vai falar, não, a gente vai pedir um conteúdo mais voltado para a legislação, mais voltado para a doutrina, o cara vai falar, você está de brincadeira comigo, não é você que vai mandar nisso? Não, eu quero um servidor que seja assim, assim, assim. Então nós temos um padrão do órgão. Temos um padrão aqui da área de tribunais. Então você pode sim, depois que acabar, claro que a gente pode primeiro fazer das questões de tribunais da FCC, melhor dos mundos. Acabaram essas questões, pode mergulhar tranquilamente em questões de outras bancas, matérias básicas, lembrando que matérias básicas são aquelas que a gente já estudou lá no nível médio, português, informática, matemática, raciocínio lógico matemático, tudo mais, beleza? Nas matérias específicas, a gente pode focar principalmente aqui na parte de TRFs, tá vendo? Tá um mapinha dos TRFs, e também, claro, na área de tribunais, constitucional, administrativo, em TRE, TRT, não é diferente, você pode mergulhar. Lembrando aqui, ó, filtros abertos ou tópico por tópico. Imagina só, você vai entrar agora no site de questão e você vai escolher lá, direito constitucional, então pelo que o Gustavo falou, eu vou colocar direito constitucional e vou fazer 10 questões do primeiro tópico, mas 10 questões do segundo. Não! Você entendeu errado. Pelo amor de Deus, lembra da lei de Pareto? Você só vai descobrir a lei de Pareto se você clicar na matéria e fazer com filtros abertos, sem forçar o filtro, as questões mais recentes, para você entender quais tópicos que são mais recorrentes. Senão você nunca vai descobrir a lei de Pareto, você está presumindo aqui que todos os tópicos são igualmente importantes? Está fora, não vai dar tempo. É a mesma lógica de você esgotar o edital. Então cuidado com essa cilada. Segue o processo. Inclusive, não à toa, lá no curso da aprovação ágil, nós temos os nossos filtros perfeitos. Você clica, aparece a lista completa com as melhores questões para você estudar, na ordem. Então fica muito fácil, não tem como errar, tá bom? E agora, eu quero mostrar para você como você vai fazer 80% de acertos, literalmente brincando com questões. É a mesma coisa que brincar com Lego, gente. Imagina aqui, né? Eu coloquei uma imagem aqui minha, quando era moleque lá, brincando de Lego, fazendo um brinquedão. Você vai fazer o mesmo aqui com questões. Só que qual que é a brincadeira? Você vai dar uma voadora no Lego, você vai desmontar todo o brinquedo e remontar. Se você tem a habilidade de remontar esse problema, de identificar as falhas, de remontar, quer dizer que você domina plenamente aquele tema. Você está no estado da arte do aprendizado.
Qualquer questão daquele tema é igual, você vai responder. Então, esse daqui é o estudo prático. A prática leva à perfeição, lembra? E é isso que você vai fazer. Pensa que cada pecinha do Lego é uma palavra. Isoladamente ela não quer dizer muita coisa, só que você vai juntando, vai formando um desenho, né, no Lego. Nas palavras aqui, forma um enunciado, forma uma alternativa, e a gente vai brincar de desmontar, encontrar o erro e remontar. Se você dominar isso daqui, focando naqueles pontos mais recorrentes, você vai garantir 80% de acerto. Isso eu expliquei para você. Se você continuar, mantiver a frequência nisso daqui, você vai bater 90% brincando com questões com a lei de Pareto que eu já expliquei para você. E eu entendo que no começo você vai sofrer, tá bom? É normal. Isso daqui é uma etapa normal do concurseiro que quer evoluir e você vai ganhar mais velocidade com o tempo. Você tem que ter maturidade para seguir esse tipo de estudo. Porque no começo é natural que às vezes você nunca viu uma matéria, você vai direcionar o seu estudo pelas questões para entender o que mais cai, é natural que você erre bastante. Faz parte, só que cada questão que você erra, se você mergulhar no processo, é uma questão real de prova anterior, de um ponto importante, que provavelmente vai cair na sua próxima prova e que você está pronto para dominar. Então você só vai ter vantagem nisso. Primeiro, eu vou mostrar aqui a estrutura de um site de questão. Ó, eu peguei o site mais famoso aqui e, claro, a gente tem essa mesma lógica com mais facilidade ainda nas questões mastigadas do Aprovação Ágil. Como que funciona uma questão, gente? Ó, nós temos aqui as informações da questão, tem essa parte aqui, ó, sempre o último que aparece aqui, gente, é a indexação do tema. Então, se você não souber do que se trata a questão, Gustavo, como que eu vou estudar esse tema para eu entender? Está aqui, ó, coesão e coerência. Então, é um elemento importante e a gente tem sempre isso daqui também nas questões mastigadas, é claro, já com conteúdo para estudar. Tem os dados aqui da questão tal, aí tem uma alternativa, né, tem o enunciado aqui, desculpem, e as alternativas, esse daqui é o padrão, certo? A, B, C, D, E. O que você vai fazer na hora de resolver uma questão? E sempre nos estudos, gente, você tem que ter esforço. Você tem que estudar com as questões como se fosse o dia da prova. Você tem que se esforçar. Por exemplo, aqui, português. Todo mundo viu esse conteúdo. Você que é formado em direito, todas as matérias aqui, ó, seja com falhas, com omissões, com acertos, você já estudou. Então, você vai tentar retomar aquele conteúdo lá na sua memória de longo prazo. E como que funciona? Você vai tentar identificar os erros. Tá vendo que eu fiz aqui? Ó, achei um monte de erro e encontrar a alternativa correta. No caso aqui, eu coloquei a D de Deus. Tá bom? É só para você entender a estrutura da questão. Primeiro, tanto faz se você acerta, se você erra, o que importa é o processo de estudo, lembra? Primeiro passo, a gente vai brincar de detetive. O que o detetive faz, o nosso Sherlock Holmes? Ele encontra os erros. Lembra que eu encontrei os erros aqui? Eu me esforço para encontrar os erros. Então eu venho aqui, ó, ajam, meu Deus do céu, arrepiou aqui que eu sei que está errado. Então, pô, encontrei o erro. Beleza, encontrei o erro, tudo mais, tanto faz se você acertou, se você errou. O próximo passo é esse verdinho aqui, ó, fazer a engenharia reversa. Esse daqui é o símbolo que eu usei para representar a engenharia reversa. O que é a engenharia reversa? É a atitude do estudo. Você vê aqui, ó, com quanto ágil, tá errado, beleza. O que eu coloco aqui para ficar certo? Quem consegue fazer isso domina os fundamentos relacionados a esse tema. Olha, isso daqui está tudo errado. Por que está errado? Você vai pesquisar o porquê das coisas e vai tentar transformar o que está errado em certo. Quem consegue fazer isso, domina o tema. E olha que legal, lembra da lei de Pareto? Se esse daqui é um tema que caiu no último concurso, você está fazendo as melhores questões, provavelmente isso daqui vai cair de novo. E vai ser muito parecido no final das contas. Você, na hora da prova, quem faz esse processo aqui, gente, fala assim, nossa, já fiz essa questão. Porque você fez uma questão praticamente igual. O examinador, gente, você tem que entender, o ser humano é preguiçoso. Ele faz isso. Ele olha para as questões anteriores e repete o padrão aqui para não ter erro. E qual que é o passo a passo que você vai seguir, para a gente estudar e dominar esse conteúdo? Fiz a questão, tanto faz se você errou, se você acertou. Se você ficou em dúvida, se você não domina esse tema ou tem qualquer dúvida, primeiro passo, você vai estudar com os materiais enxutos só aquele tema. Lembra lá, por exemplo, ó, aqui no exemplo que eu coloquei aqui, ó, concordância verbal. Eu só vou estudar concordância verbal. Você não vai estudar todo o material enxuto. Você vai estudar só aquele ponto, porque lembra que eu falei daqueles 5 tópicos que vão te dar 86% de acerto? Provavelmente esse tópico aqui está dentro desses 5. Você tem que ser muito bom, você não pode mais errar nisso. Você pode errar todo o resto, menos nisso. Você vai focar só nisso. Beleza. Primeiro você vai para o material enxuto, para o material escrito. Você fez uma questão escrita, que é o que você vai enfrentar na prova, você vai para o material enxuto, que é o material escrito. Por quê? Vou adiantar isso daqui. Ó. Entenda que a gigantesca maioria das pessoas vão muito mal nas provas, e normalmente quando eu falo isso, voltou. Vocês estão me vendo, gente? Que eu apaguei aqui e voltei. Confirmem se vocês estão me ouvindo, estão me vendo bem. Deu algum bug aqui que eu apaguei e voltei. Confirmem, ó, digitem 1 se vocês estiverem me ouvindo e me vendo bem. Por favor, ó, voltou, mas confirmem, vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Digitem 1, senão eu dou um jeito de arrumar as coisas aqui.
Que bom, ó. Normalmente quando eu falo sobre isso, gente, voltando aqui, diminui o número de pessoas na sala. E tá tudo bem. É a galera que não está disposta a mudar, que não está disposta a ter resultados, tá? Não é a galera do aprovação ágil. Por que as pessoas, 90 e cacetada por cento das pessoas vão muito mal no concurso? Porque elas não têm interpretação de texto. Na verdade, porque elas têm ali sintomas de analfabetismo funcional e tá tudo bem, viu? Porque eu tinha isso. Por quê? Interpretação de texto, gente, qualidade e velocidade, que é o que você precisa em concurso, tá? As provas cada vez são mais longas. Isso daqui é uma habilidade treinável. E você, que fica no conforto do cursinho de uma videoaula, você não pratica isso. Você acha, não, entendi. Na hora lá eu vou me virar. Não, você não vai se virar na redação na hora, você não vai conseguir ter velocidade de interpretação sem praticar. Então você tem que mergulhar nesse processo. Quando eu falo sobre isso, gente, eu sempre deixo muito claro. Passar em concurso é algo que é muito mais comportamental do que sobre habilidade, sobre inteligência. Isso daqui é o comportamento do concurseiro competitivo. Você foge de videoaula. O professor que é competitivo, né, que foi competitivo em concurso, ele mastiga o conteúdo, prepara uma videoaula para você, ele faz todo o processo de estudo, se ele fizer a prova, ele passa. E aí ele não conta para você que você tem que fazer o mesmo, você não tem que ver a aula dele. Na verdade, você tem que seguir o mesmo processo, que é o que eu ensino para você. E o que eu perco muito dinheiro, né? Que se eu fizesse o mesmo que ele, já estava multimilionário aí morando em Dubai, sei lá. Que é o que normalmente acontece com quem engana as pessoas aqui em concurso. Mas primeiro passo efetivo para você ter resultado. Você vai pesquisar um material enxuto. Na parte de direito a gente faz um paralelo, você vai para o material enxuto de direito, daquela matéria. E aí o que você vai fazer? Pô, isso daqui é da lei de Pareto, você percebeu ali, né, que não é a primeira questão que você faz, isso daqui faz parte daqueles pontos mais importantes, você tem que validar que você domina aquele tema. Então eu vou pegar lá, pô, coesão e coerência, naquele exemplo anterior. Eu vou fazer mais 10 questões desse tema. Se você estiver 80% ou mais, beleza, bora seguir em frente para procurar outro tema. Se você tiver menos de 80% de acertos, aí a gente vai para uma ferramenta de exceção que é a videoaula. Você tem que inverter o processo daquele sistema de educação de manada, lembra? Inclusive, né, além dos materiais enxutos, hoje nós temos as videoaulas completas lá no curso da Aprovação Ágil, focadas em concurso com o Daniel Vícola, aulas curtas e intensas com foco ali no tema que você precisa. Então você, de novo, seguindo a mesma lógica, vai mergulhar nas videoaulas daquele tema, porque aí você vai ter um outro estímulo e você vai validar de novo. Validou? Está com mais de 80%? Provavelmente você está. Olha isso tudo que você fez. Se você tiver qualquer dificuldade, que pode acontecer, você precisa de mentoria, de alguma outra ajuda. Eu recomendo que vocês entrem no VIP da Aprovação Ágil, que infelizmente não temos mais vagas, só vou liberar 5 vaguinhas para vocês aqui. E aí você vai ter um outro estímulo, uma ajuda diretamente ali de uma pessoa que manja muito e não tem como. Mas aí você vai evoluir. Deu para entender como é efetivo isso daqui, como é simples? Inclusive, ó, como eu sei que muitos estão viciados, né, naquele sistema confortável de estudo e que por isso que não tem resultados e precisam mergulhar nesse processo, mas que é difícil às vezes no começo, nós criamos aulas de engenharia reversa da banca. De todas as matérias aqui que realmente importam, de todas as matérias básicas, e também eu sempre explico como que você faz isso daqui em direito, até no desafio de 0,80%, que eu vou ter uma grande surpresa para quem ficar até o final, que é um curso completíssimo, talvez seja o curso mais importante para o iniciante que vai entrar na Aprovação Ágil. E eu vou ter uma grande surpresa. E hoje nós temos, ó, as questões mastigadas em vídeo, que é uma novidade também para ajudar vocês nesse processo de desmame aqui, para entrar como estudo efetivo com a metodologia da Aprovação Ágil. E você vai usar a mesma lógica em todas as matérias, tá? Lembrando aqui, ó, que eu, por exemplo, no começo dos meus estudos, tinha muita dificuldade em direito, porque eu nunca tinha visto a Constituição na minha vida, eu li e não entendia. Então eu entendo que você tenha medo e que pensa assim, Gustavo, beleza, eu entendi, pô, mas eu não sei nada de direito, como é que eu vou fazer? Eu passei por isso, gente. E eu tô aqui para te ajudar a ter mais velocidade do que eu tive, mais facilidade, certo? Então eu vou contar para você o passo a passo que eu fiz para conseguir resultados. Em 89 dias eu passei no primeiro. Lembra? Se você seguir esse passo a passo, você vai conseguir também. Primeiro, questões e material enxuto em todas as matérias desde o dia 1. É a única forma que você tem de ter velocidade. Você tem que entender que o concurseiro competitivo que está pronto para esse concurso, ele está fazendo isso. Questões e material enxuto. Ah, Gustavo, mas eu não posso fazer o que o concurseiro competitivo faz. Não, você tem que fazer. É sua única chance de chegar e competir com ele. Senão você está fora. E entendo aqui, quando eu falo para você estudar por questões, eu pressuponho que você esteja com material enxuto em mãos. Você faz a questão, teve qualquer dúvida, chutou e acertou, tanto faz, você vai ter que estudar, porque você não sabe. Você vai mergulhar aqui no material enxuto. Está estudando com material enxuto? Ficou difícil, porque às vezes você começa a viajar na maionese, você não está com resistência para estudar, passou uma borboleta, você sai correndo atrás dela, você precisa de um estímulo diferente dentro do material. Aí o que você faz? Faz questões desse tema. Então, é uma relação aqui, ó, simbiótica, um depende do outro. Deu para entender? E assim, ó,
Para direito, como que você vai fazer, gente? Ó, em todos os cursos nossos, eu sempre gravo aulas práticas mostrando a realidade da matéria, explicando como é que ela funciona, mostrando alguns hacks para você ter mais velocidade na hora do aprendizado. Eu já adianto para você alguns problemas que você vai ter e mostro a solução. E aí, você vai fazer questões em engenharia reversa desde o começo como suporte do material enxuto, com a mesma lógica que eu mostrei aqui para a língua portuguesa. Só muda a matéria, mas o conteúdo é o mesmo. Se você tiver qualquer dúvida, aí eu recomendo que você procure e veja as mentorias. Inclusive, eu sempre libero os replays das mentorias temáticas. Por exemplo, quem entra no nosso curso do TRF, eu sempre libero as mentorias, os replays das mentorias de TRF. Então fica muito fácil de você entender todo esse conteúdo, sem falar que hoje o mapa da mina está aqui nas questões mastigadas, que nós temos mais de 1.500 questões para ajudar você. Nós fazemos já isso com você. Você faz a questão, fazemos uma análise do enunciado, mostramos aqui como que é a realidade de cada alternativa, por que isso daqui está errado, identificamos o erro, mostramos o que está errado e como que ficaria certo, e também mostramos aqui, ó, em azulzinho, além do gabarito que está em verde, o conteúdo do material enxuto que você tem que estudar. Então isso daqui é o mapa da mina, você vai mergulhando ali nas questões mastigadas e você vai evoluir. Um aviso importante aqui em direito tributário e direito previdenciário. Nessas duas matérias, nós não temos tantas questões na área de tribunais. Os TRFs só que pedem, normalmente. Então não temos um volume tão grande. Nessas duas matérias, eu recomendo que você desde o começo já tenha um planejamento mais equilibrado, que é o ideal, na verdade, para quem está em pré-edital, viu? Quem está em pré-edital, normalmente faz mais sentido você estudar metade do tempo com material enxuto, metade do tempo com questões de engenharia reversa. Então imagine, ó, hoje eu vou estudar 4 horas de direito constitucional. 2 horas eu vou estudar com questões de engenharia reversa para eu focar naqueles pontos que historicamente são mais cobrados, eu vou mergulhar no material diretamente naqueles pontos, e no outro pedaço aqui, eu vou estudar com material enxuto para eu criar solidez do meu estudo, para eu ter contato com todos os conteúdos que são possíveis de cobrar, inclusive você se precaver de pegar uma surpresona lá de um conteúdo que historicamente não é cobrado, mas que caiu, então essa pessoa tem uma vantagem. Nessas duas matérias, tributário e previdenciário, como o conteúdo é menor, e como nós não temos tantas questões, você consegue ter esse planejamento yin e yang, que é mais equilibrado.